Então, gente, nós estamos tentando fazer uma live, né, sobre a lição da Igreja Adventista. Veja que eu estou pegando aqui a lição da CPB online. E a lição 4, desculpa aí o barulho lá fora, tá? Mas, infelizmente, nós não temos aí uma sala especial para gravar, então nós nos limitamos aqui a ouvir, né, o barulho externo. Bom, mas então, a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista, lição 4, começou no dia 15, vai até sábado, vai até sexta-feira, no caso, vai até amanhã, que é 21, 15 a 21 de janeiro. E sábado à tarde já começa uma outra lição, né? No caso, vai ser a lição 5. E a lição 4, ela está desde o dia 15, hoje é quinta-feira, e eu não vou explicar todos os dias, talvez amanhã eu faça um resumão, mas hoje eu vou apenas explicar quinta-feira, tá bom? E o verso para memorizar. Não esquecendo que aqui, ó, aqui onde eu estou mexendo aqui com o mouse, ó, está o ano bíblico, Gênesis 46 e 47, no caso, Gênesis capítulos 46 e 47. No caso aqui, eu estou de sábado à tarde, dia 15, né? Sábado à tarde. Mas eu vou explicar mesmo, eu vou ler mesmo a lição de quinta-feira, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai ler o verso para memorizar, sábado à tarde. O verso para memorizar, ele deve ser sempre lido antes do dia. Antes de sábado, você tem que ler. Quer dizer, antes de começar a ler a leitura do sábado, antes de começar a leitura de segunda, de domingo, de todos os dias você deve ler, porque é para memorizar mesmo. É esse o objetivo. Então, vamos ver aqui, verso para memorizar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2, capítulo 2, verso 14. E agora nós vamos aqui, ó, para quinta-feira, aqui, tá vendo a lição? Essa lição aqui é online e ela é igualzinha em caderno, né? Ou em encadernado, ou em brochura, né? Do jeito que você comprar. Você pode fazer uma assinatura anual ou comprar avulsa. Parte para quinta-feira, dia 20, né, que é hoje. E hoje o ano bíblico aqui, ó, Êxodo 12 e 13, capítulos 12 e capítulos 13. 2 capítulos. Bem, quinta-feira, 20 de janeiro. O irmão como modelo. Aí, outra razão pela qual Jesus adotou nossa natureza humana e viveu entre nós, foi para que pudesse ser nosso exemplo. O único que poderia ser um modelo da maneira certa de viver diante de Deus. E agora, ele pede para ler, ó, leia Hebreus 12, 1 a 4. A lição pede para ler Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 4. Né? Nós já tínhamos separado aqui e vamos ler aqui rapidinho. Hebreus 12, versos de 1 a 4. Vou botar aqui para não esquecer. Bem, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Agora nós vamos voltar para a lição, ok? Então a pergunta é: segundo o apóstolo, como devemos correr a corrida espiritual da vida cristã? E a resposta é: nessa passagem, Jesus é a culminância de uma longa lista de personagens de exemplo de fé. O texto chama Jesus de autor e consumador da fé. A palavra grega está escrita, eu até coloquei, selecionei aqui, né? Em português nós leríamos archegos, que significa fundador, né? Fundador em português. Porém, a palavra é em grego. E eu andei pesquisando e me parece, né, no tradutor do Google Simples, está, eu não sei nada de grego, então eu vou arriscar aqui para situar, né, para a gente ter tentar ter um contexto mais próximo. Seria arquigos. Arquigos. Isso é em grego, né? Uma palavra em grego. Essa é a pronúncia que eu vi no tradutor Google. Isso aí, tá? Então, também pode ser traduzida como pioneiro em português, que Jesus é o pioneiro da corrida, no sentido de que corre à frente dos crentes. Jesus está o quê? Como precursor, ele está sempre à frente de qualquer um dos seus filhos. É lógico, né? Na verdade, de qualquer um, mas a gente está falando como Deus, né? Como exemplo máximo. Então, Hebreus 6,20 chama Jesus de nosso precursor. A palavra autor dá a ideia de que ele demonstrou fé em Deus da maneira mais pura possível. Essa passagem ensina que Jesus é o primeiro a ter corrido nossa corrida com sucesso e que aperfeiçoou a arte de viver pela fé. Jesus aperfeiçoou a arte de viver pela fé. Imagine bem, né? Se nós estivermos lendo a Bíblia, estaremos sempre percebendo que Jesus tem uma relação íntima com o Pai. E tudo que ele faz, todos os milagres, ou o que a gente pôde perceber, né? Eu não sou teóloga, não sou pastora, tá? Nossa igreja não tem pastora, só tem pastor e teologanda. Até fazem, né? As mulheres podem fazer, mas não que ela vá liderar uma igreja. Bom, no sentido de ser pastora, mas todas as mulheres têm seus cargos nas igrejas. Bom, enfim, eu só estou falando nisso para que vocês entendam que eu não sou uma expert teóloga, porque eu não sou, eu apenas estudo a lição, e esse estudo da lição, para mim, é como um curso, um mini curso de teologia, de tão rico que é, e nos leva a entender melhor a Bíblia, a compreender, nos aproximar de Deus. Faz a gente ler outros livros, né, da profetisa Ellen White, e também os livros de histórias que estejam relacionados, que estejam contextualizados do tema, ou no tema que a gente está estudando. Por isso que é importante todo cristão adventista ler a lição da escola sabatina. Hebreus 2,13 diz: eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Essa referência é uma alusão a Isaías 8, 17 e 18. Ora, Isaías disse essas palavras em face de uma terrível ameaça de invasão por parte do reino do norte de Israel e da Síria. Isso está em Isaías 7, 1 e 2. A fé contrastava com a falta de fé de Acais, ó. Ou seja, a sua fé, né? Isaías disse essas palavras, volta a dizer, em face de uma terrível ameaça de invasão por parte do reino do norte de Israel e da Síria. Sua fé contrastava com a falta de fé de Acais, o rei. 2 Reis, capítulo 16,
versos 5 a 18. Deus exortou Acais a confiar nele, através de quem? De Isaías, e pediu um sinal de que o livraria. Deus ainda disse, através de Isaías, para Acais que ele podia pedir um sinal para ele confiar, né, que o rei da Síria não prevaleceria sobre ele e que Deus o ajudaria, o livraria dessa guerra, desse ataque, dessa invasão. Mas está em Isaías 7, 1 a 11. Deus já havia então prometido que protegeria Acais como seu próprio filho e graciosamente ofereceu-lhe um sinal para confirmar essa promessa. O rei, no entanto, recusou. O rei recusou a pedir um sinal e, em vez disso, enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, que seria o seu inimigo, praticamente, né? Ele, em vez de acatar o rei de Israel, na época, o comunicado de Deus através de Isaías, o profeta, ele resolveu mandar uma mensagem ao seu inimigo, Tiglat-Pileser, o rei da Síria. Rei da Síria dizendo, eu sou seu servo. Olha só, Deus disse, ou Jesus, né, tanto faz, que ele ofereceu para ele um sinal, que o que ele quisesse pedir para Deus, para que ele tivesse mais fé, para que ele tivesse confiança em Deus. E Deus disse para ele que ele seria vencedor se ele estivesse confiando em Deus, através do seu profeta Isaías. Mas ele resolveu correr atrás do seu inimigo, do seu inimigo, né? do rei da Síria, Tiglat-Pileser, e mandou uma mensagem dizendo que ele seria o quê? Em vez de ser filho de Deus, seria servo desse tal rei da Síria e ainda seu servo. 2 Reis 16:7. Está no livro de 2 Reis, no Antigo Testamento, capítulo 16, verso 7. Que triste, né? Diz aqui a lição. Acais preferiu ser filho de Tiglat-Pileser, seu inimigo, a ser filho de Deus. Então, Jesus, entretanto, confiou em Deus e em sua promessa de que ele colocaria seus inimigos sob seus pés. Isso está em Hebreus 1, capítulo 1, verso 13. Capítulo 10, versos 12 e 13. E Deus fez a mesma promessa a nós. Então, precisamos o quê? Crer. Não precisamos fazer como Acais. Não precisamos procurar nosso inimigo para nos conciliar por medo ou covardia. Precisamos confiar em Deus. Deus faz a mesma promessa a nós. Precisamos, então, crer nele, assim como Jesus fez, diz a lição. E Romanos 16, 20. É isso, hoje ficamos por aqui. Esse estudo é muito importante para que nós possamos confiar em Jesus como nosso Deus, como nosso irmão, como nosso mestre, como nosso exemplo maior. E aceitar a sua vontade sobre todas as coisas. Porque nem sempre a nossa vontade vai ser atendida, nem sempre a nossa oração vai ser atendida como a gente quer. São 3 condições para a nossa oração, para as respostas da nossa oração. Primeiro é não, primeiro é sim ou não, né? Quer dizer, sim, não, vai depender, e espere um pouco da vontade de Deus. Porque a gente nunca deve pedir a Deus do jeito que a gente quer. A gente até pede. Quando a gente está orando por alguém, a gente quer que a pessoa seja curada. Quando a gente está pedindo por nós, a gente quer receber aquela
resposta positiva e tudo, mas, na verdade, a gente tem que deixar a cargo de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, Jesus sabe todas as coisas. Então, a lição é essa aqui, ó. A lição é essa aqui. Nós estamos lendo essa lição e você pode tê-la em suas mãos. É só você entrar aqui, ó, na CPB e comprá-la, tá? Ó, comprá-la. Tá aqui, ó, a lição da Escola Sabatina. Então, um abraço e até amanhã.